Eu voltei da viagem de negócios de barco mais cedo, e foi isso, provavelmente, a única coisa que salvou minha alma de uma maldição eterna. A porta da nossa casa, normalmente trancada com 2 voltas, minha nora Marina era obcecada com segurança, estava entreaberta. A corrente de ar mexia preguiçosamente à beira do capacho na entrada. Eu ainda não entendia por quê, mas senti como uma mola gelada de angústia se contraía por dentro. A mochila com roupas sujas escorregou das minhas mãos, mas eu nem ouvi o baque. Da sala veio outro som. Um golpe surdo e pesado de corpo no chão. Um gemido abafado e lamentoso que eu reconheceria entre milhares. Olá, meus amigos. Meu nome é Domingos Ferreira. Tenho 63 anos. A vida inteira trabalhei com as mãos. Técnico de manutenção de equipamentos industriais. É um trabalho sujo e pesado, em silos de grãos, fábricas de cimento e galpões abafados, onde o barulho é tão ensurdecedor que não se ouvem nem os próprios pensamentos. Minhas mãos nunca limpam completamente o óleo, e as costas doem toda noite, mas nunca reclamei. Sou uma pessoa simples, e minha filosofia é simples. O homem deve ser uma muralha. Por trás dessa muralha, minha família deve ter calor e fartura. Todos esses anos trabalhei como uma mula por um único objetivo: garantir uma vida digna para minha Amélia. Ela tem doença de Parkinson, um diagnóstico terrível que para muitos soa como uma sentença de declínio lento. Mas eu sei, isso não é o fim. Se comprar medicamentos de qualidade, se manter a rotina, a pessoa pode viver. Viver, entendem? Não apenas existir olhando para o teto, mas sorrir, ler livros, passear no jardim. O único problema é que esses remédios custam uma fortuna. E eu esse dinheiro ganhava, escondendo do filho e da nora o preço real deles para manter a paz frágil na família. Conto isso a vocês como se fossem minha família, sem esconder nada. E enquanto recupero o fôlego, escrevam, por favor. Onde vocês moram? De que cidade são? Minha alma ficará mais aquecida se eu souber de que cantos do mundo se reuniram as pessoas nessa mesa invisível para ouvir minha história. Eu me lancei pelo corredor com meus pesados botinões de trabalho. Na porta da sala, parei, e o tempo para mim parou. A cena diante dos meus olhos parecia um delírio, um pesadelo do qual era impossível acordar. Minha esposa Amélia estava no chão, com o rosto no tapete. 2 homens corpulentos com o uniforme azul de uma ambulância particular torciam seus braços para trás, e um deles já estava desdobrando o pano cinza sujo de uma camisa de força. Do lado, encostado no batente da porta, estava meu filho Rodrigo, pálido como papel. E minha nora Marina ditava algo rápido e duro para os enfermeiros, apontando para minha esposa como se fosse um objeto quebrado pronto para o descarte. Amélia não resistia. Parecia um pássaro ferido. Apenas os lábios se moviam quase imperceptivelmente. Eu dei um passo. As pernas estavam bambas e ouvi seu sussurro. Perdoem-me, eu não queria. Perdoem-me. Ela pedia perdão ao próprio filho por ainda estar viva. Ao ver o enfermeiro puxar Amélia brutalmente pelo antebraço, esqueci que estou nos meus 60. Esqueci as costas doloridas e o cansaço depois de 2 dias de trem. Afastem-se dela! Minha voz saiu como um rugido estranho e grave que fez tiritar os vidros da estante. Os enfermeiros pararam. Aquele que segurava a camisa de força virou-se devagar. Seu rosto exibia a indiferença profissional de quem já viu tudo. Senhor, não atrapalhe, disse ele com descaso. A paciente está em crise aguda.
Os familiares assinaram um consentimento para a internação. Eu sou o marido dela. Eu não assinei nada. Saiam daqui. Me lancei para a frente. O impulso do meu corpo pesado me ajudou a bater no ombro do enfermeiro mais próximo e empurrá-lo para longe de Amélia. Me postei sobre ela, pernas abertas, pronto para bater e apanhar. A mão foi automaticamente para o bolso da jaqueta, onde estava a pesada chave inglesa que eu havia esquecido de tirar antes de viajar. Os enfermeiros, vendo esse gesto e a fúria nos meus olhos, se entreolharam. Eles eram pagos para transportar pacientes, não para brigar com um homem enraivecido claramente disposto a tudo. Domingos, para! A voz estridente de Marina cortou o ar. Você não entende? Ela é perigosa. Ela nos atacou. Olhei para a nora. Marina é uma mulher bonita, bem cuidada, sempre sabe como se apresentar. Mas agora seu rosto estava distorcido por uma careta de raiva e medo que ela não conseguiu esconder a tempo. Ela estava do lado do meu filho, e eu via seus dedos cravados no cotovelo dele como se manipulasse um fantoche. Pai, Rodrigo finalmente falou, sem me olhar, os olhos vagando pelo chão. Pai, sério, a mãe não está bem. A gente só queria ajudar. É uma clínica particular, tem boas condições. Ajudar. Cuspi essa palavra como se fosse sujeira. Com camisa de força, jogaram ela no chão. Isso é ajudar? Me virei para os homens fardados. Conto até 3. Se não sumirem, não me responsabilizo pelo que acontece. Um dos enfermeiros cuspiu no tapete, ajeitou a jaqueta e deu uma risada torta. É por sua conta, seu velho. Só não ligue depois quando ela te cortar a garganta de noite. Pague a chamada falsa e vamos embora. Eu te pago agora. Dei um passo em direção a ele. Eles foram embora rápido, sem palavras desnecessárias, deixando para trás o cheiro de cigarro barato e de casa institucional. A porta de entrada bateu e o silêncio pousou sobre a casa. Pesado, vibrante, onde só se ouvia a respiração entrecortada de Amélia. Ajoelhei-me diante da esposa. Ela ainda estava deitada de lado, joelhos dobrados para o peito. Tremia muito. Não o tremor do Parkinson que eu conhecia de cor, mas o tremor de um bicho acuado. Toquei seu ombro com cuidado. Amélia, Amelinha. Sou eu. Cheguei. Ela estremeceu, cobriu o rosto com as mãos e começou a choramingar. Não me batam. Não faço mais isso. Fico quietinha. Essas palavras me despedaçaram o coração. O que tinha acontecido aqui durante minha ausência? Quantos dias durou esse inferno se minha orgulhosa e culta Amélia, ex-professora de literatura, agora temia uma pancada? Erguia nos braços. Ela estava leve como uma pluma, como se tivesse murchado naquelas semanas sem mim. Levei-a ao sofá, cobri com uma manta. Só então me endireitei e me virei para o filho e a nora. Eles continuavam junto à parede, sem se mover. Rodrigo parecia esmagado. Marina, porém, já havia se recomposto. Em seu rosto trocou-se a máscara. Agora era a de virtude ofendida e profunda preocupação. Foi um erro expulsá-los, Domingos, começou ela, braços cruzados sobre o peito. Sua voz soava firme, segura. Ela sabia falar de modo que o preto parecia branco. Mamãe está piorando. Você não viu o que aconteceu ontem? Ela não reconheceu o Rodrigo. Ela gritava que queríamos envenená-la. Isso é comportamento de uma pessoa normal? Ficamos com medo. Por ela, por nós. Eu a olhava e pensava como a vida é estranha. O filho a trouxera para nossa casa 5 anos atrás. Nós a acolhemos como parte da família. Eu sabia que eles tinham problemas. Tinham se endividado com um apartamento em construção que foi paralisado.
as dívidas crescendo como uma bola de neve. Rodrigo, meu menino, mostrou-se fraco. Não é lutador, não aguenta a pressão. Quebrou sob o peso das responsabilidades e Marina tomou o leme nas mãos. Para ela, nossa casa grande era a única tábua de salvação e minha esposa se tornara um obstáculo. Um obstáculo vivo, respirante, que exigia dinheiro, atenção e espaço. Rodrigo, dirigi-me ao filho, ignorando a nora. Você também acha que a mãe deve ser internada num hospício? O filho ergueu os olhos. Neles havia lágrimas, mas eram lágrimas de pena de si mesmo, não da mãe. Pai, eu estou exausto, sussurrou ele. A gente está tudo cansado. Você viaja, você não vê. Ela anda de noite, ela delira. A Marina está certa. Ela precisa de cuidado profissional. A gente não dá conta. E se ela abrir o gás? E se esquecer o ferro ligado? A gente está numa bomba relógio. Nas palavras dele, ecoava a entonação decorada da esposa. Eu vi Marina mal conter um aceno de aprovação ao discurso. Então, está decidido, disse eu, baixo, mas com clareza de que não haveria discussão. Enquanto eu viver, Amélia fica em casa. Sem asilos, sem enfermeiros. Estou de férias. Cuido dela eu mesmo. Marina franzou os lábios. Seus olhos se estreitaram. Você está cometendo um erro. Não é médico. Quando acontecer uma tragédia, a culpa vai ser sua. Saiam do quarto, disse eu, para os dois. Quando subiram para o segundo andar, sentei-me ao lado da esposa. Ela parecia ter cochilado, esgotada pela histeria e pelos remédios que certamente tinham conseguido lhe dar antes da minha chegada. Olhei para seu rosto e um frio pegajoso se insinuou na minha alma. E se eles tivessem razão? Lembrei do olhar vazio de Amélia, do seu balbucio incoerente. O Parkinson é traiçoeiro. Poderia provocar complicações tão graves? Poderia a mente apagar-se tão rapidamente em apenas 2 semanas? Eu sabia que a demência pode acompanhar o Parkinson, mas não tão abruptamente. Ou será que eu simplesmente não queria enxergar? Olhei em redor. O quarto parecia estranho. As coisas estavam dispostas de modo um pouco diferente do habitual. Sobre a mesinha de centro havia revistas que não eram nossas. Uma xícara com café pela metade. Rastros da vida de Marina, que aparentemente já se sentia dona do lugar. Meu olhar caiu sobre o criado mudo ao lado do sofá, onde ficavam os remédios de Amélia. As caixinhas estavam em desordem. Automaticamente estendi a mão para organizá-las no esquema que sempre usava: manhã, tarde, noite. Peguei a embalagem do medicamento principal. Estava quase cheia. Estranho. Eu a comprara antes de partir, 2 semanas atrás. Se tomada conforme a prescrição, deveria restar menos da metade. Abri outra caixa, também praticamente intocada. Um arrepio percorreu minha espinha. Será que compraram novas? Não, era a mesma caixa. Eu a havia marcado com caneta, escrevendo a data de início do uso, como sempre fazia por praticidade. Portanto, ela não estava tomando o remédio, ou não estavam dando para ela. Lá de cima vinham passos. Marina e Rodrigo caminhavam pelo quarto deles, murmurando, movendo algo. Imaginei como estavam me discutindo naquele momento. O velho idiota voltou, atrapalhou tudo. Nessa noite não consegui dormir. Fiquei na poltrona, ouvindo a respiração da esposa e cada farfalhar da casa que de repente se tornara hostil. Pensava que tinha voltado para minha fortaleza, mas era como se tivesse chegado a um campo de batalha, onde meus entes mais queridos guerreavam contra mim. E o mais aterrador era que eu ainda não conhecia a extensão da traição. Eu pensava que era apenas cansaço e egoísmo. Não sabia que era uma guerra planejada para nos destruir. De madrugada, Amélia acordou. Abriu os olhos e, por um segundo,
Apenas um instante, pareceu-me que seu olhar se clareou. Ela me olhou, me reconheceu e apertou minha mão com seus dedos frios e secos. Domingos. Ela mal soprou o nome. Para que voltou? Fuja daqui, Domingos. Eles vão te devorar. Quem, Amélia? Quem vai me devorar? Me aproximei, tentando segurar aquele momento de lucidez, mas a cortina já havia caído. Os olhos tornaram a se turvar. Ela retirou a mão e começou a revirar a beira da manta, murmurando sobre chaves perdidas e pássaros negros lá fora. Levantei-me e fui à janela. Lá fora despontava uma aurora cinzenta e úmida. Ao longe, uma sirene de fábrica chamava para o turno. Minha vida habitual e compreensível havia terminado na noite anterior. Agora me tocava viver numa nova realidade, onde era preciso dormir de olhos abertos e aguardar a facada pelas costas. Decidi, então, que daria conta. Achei que meu amor e meu cuidado bastariam para tirar Amélia desse poço. Como fui ingênuo! Eu não sabia que o inimigo já estava dentro de casa e tinha as chaves de todas as portas. Marina desceu à cozinha primeiro. Ouvi o barulho que ela fazia com as louças, propositalmente alto, sem se preocupar com nosso sono. A guerra estava declarada e ela não pretendia recuar. Verifiquei a respiração de Amélia, tranquila, e fui à cozinha. Precisava olhar nos olhos da nora à luz do dia. Mas quando entrei, ela não se virou. Ficou junto ao fogão fazendo café, e sobre a mesa, bem no meio, havia um folheto colorido. Casa de Repouso Girassol. Cuidados profissionais para idosos com demência. Não era uma insinuação, era um ultimato. Aquele dia começou com o folheto do asilo sobre a mesa, como uma declaração de guerra, e terminou de modo que eu quase cedi sem briga. Bom café, disse Marina sem se virar, quando me sentei à mesa. Serviu uma xícara para si mesma e não me ofereceu nada. Era uma bagatela, uma picadinha de alfinete, mas mostrava com precisão: aqui eu não sou mais o dono, sou um estorvo indesejado. Aliás, Domingos, eu entendo que está irritado, mas leia as condições. 5 refeições por dia, passeios, médicos 24 horas. Rodrigo e eu só queremos o melhor para a mamãe. O melhor para a mamãe é ficar em casa, cortei, empurrando o folheto para a beira da mesa como se fosse contagioso. Estou de férias por 1 mês, me viro sozinho. Marina apenas deu um sorriso de canto e tomou um gole de café. Em seu olhar havia superioridade incontida. Pode tentar, velhinho. Naquele mesmo dia, ela me passou as rédeas com uma facilidade assustadora. Quer fazer você mesmo? Ótimo, disse ela, colocando a caixa de remédios sobre a mesa. Aqui está a lista. Só lembre que eu tenho jeito com ela. Ela está acostumada comigo. Com você pode cuspir. Aceitei o desafio com orgulho. Pensei que o amor era mais importante que a habilidade. Os 3 dias seguintes foram uma maratona de pesadelo, em que eu perdia cada etapa. Amélia não queria comer. Eu fazia sua aveia preferida, coava a sopa, mas ela cerrava os dentes. Bastava eu aproximar a colher e ela desviava o rosto, resmungava, às vezes até derrubava a louça. A papinha voava pelo chão, nas minhas roupas, no tapete limpo. Mas o que foi, Amélia? Suplicava eu, sentindo as lágrimas de impotência chegarem nos olhos. Sou eu, o Domingos. Come, meu bem. Mas ela me olhava com pavor, como se eu fosse um carcereiro. Quando Marina entrava na cozinha, porém, era um espetáculo para uma plateia de 1, para mim. Meu Deus, Domingos, que jeito de alimentar assim! Ela suspirava, tomando o prato das minhas mãos. Mamãe, o que esse desajeitado está fazendo? Vamos nós 2 com jeitinho de mulher. E milagre!
Amélia abria a boca. Comia da mão de Marina, engolia obediente, sem derramar uma gota. Marina lançava-me um olhar de triunfo. Viu? Ela me aceita, mas tem medo de você. Eu não entendia, então, por que isso acontecia. Achava que havia perdido a ligação com a esposa, que minha rudeza e minha desajeitada masculinidade a assustavam. Culpava-me. Só muito depois compreendi a terrível verdade. Amélia comia da mão de Marina não por confiança. Comia por medo animal. Sabia que se desobedecesse àquela mulher, seria doloroso. Uma beliscada disfarçada, um dedo torcido sob a mesa, um sussurro ameaçador. Marina tinha um arsenal de torturas invisíveis para olhos alheios. Mas então eu só via minha derrota. Na tarde do terceiro dia, eu estava destruído física e moralmente. Amélia quase não dormia. Vagava pelo quarto arrastando os pés, deslocando objetos de lugar. Eu a seguia como uma sombra, com medo de ela cair. Rodrigo evitava ficar em casa. Chegava tarde com cheiro de cachaça barata e logo sumia no quarto com a esposa. De lá vinham vozes abafadas. Marina o trabalhava, destilava veneno em seus ouvidos, reforçando a convicção de que o pai enlouquecera e estava torturando a mãe. Certa noite, quando eu cochilei na poltrona, um estrondo me acordou. Me levantei de um salto. Amélia estava no meio da sala, arrancando fotos das paredes. As molduras se quebravam no chão. Os vidros se estilhaçavam. Não são eles! Não são eles! Ela gritava com voz rouca e fanhosa. Tira! São estranhos! Corri até ela. Segurei seus braços tentando não me cortar. Amélia, somos nós. Esse é o Rodrigo. Esse é nosso casamento. O que houve? Ao barulho, os dois desceram. Marina, num roupão de seda, parou na porta com os braços cruzados. Está vendo? Constatou ela em tom glacial. Agressão. Eu disse, Domingos. Você está esperando ela te enfiar uma faca na garganta de noite? Rodrigo estava atrás dela, e eu via como tremia. Pai, sério, assim não dá, ele murmurou. Olhei para a sala destruída, para a esposa que se debatia nos meus braços, e pela primeira vez senti o veneno da dúvida se infiltrar em mim. Talvez eu seja só um velho teimoso? Talvez a esteja torturando com meu cuidado. E se no asilo, com injeções, ela ficasse mais tranquila? Na manhã seguinte, quando Marina foi ao mercado e Rodrigo dormia, aconteceu o momento que mudou tudo. Amélia estava sentada na poltrona olhando pela janela. Trouxe-lhe um chá. Ela estava surpreendentemente quieta, entorpecida. O efeito dos comprimidos noturnos provavelmente ainda não tinha passado. Sentei-me ao lado, peguei sua mão e simplesmente fiquei em silêncio. Não tinha forças para falar. De repente, ela virou a cabeça. Em seus olhos, normalmente turvos e inquietos, por um instante acendeu uma chama clara e consciente. Era minha Amélia, aquela mesma que eu amava há 40 anos. Ela apertou minha palma. Os dedos estavam gelados, mas o aperto era surpreendentemente firme. Domingos. A voz saía limpa, sem o arrastado sotaque da doença. Estou te custando muito caro. Fiquei atônito. Que é isso, meu bem? Do que está falando? Ela aproximou o rosto do meu, olhando para a porta como se tivesse medo de que nos escutassem. Marina diz, ela diz todo dia, que por minha causa vocês vão à ruína, que sou um peso, que Rodrigo é infeliz por causa dos meus remédios. Domingos, é verdade? Se eu morrer, fica mais fácil para vocês? Algo dentro de mim desmoronou e despencou. Era isso. Era por isso que ela recusava comida. Era por isso que me olhava com pavor. Estavam persuadindo-a sistematicamente, dia após dia, de que era culpada pelos nossos problemas.
Insinuavam-lhe o pensamento da morte como um bem para a família. Amélia cai de joelhos diante dela, beijando suas mãos. Não a escute, nunca a escute. Você é o mais precioso que temos. Dinheiro é poeira. Vamos nos virar. Não te entrego a ninguém. Ela me olhava, e uma lágrima escorria pela sua face enrugada. Estou cansada, Domingos. Tão cansada de ter medo. Tenho névoa na cabeça. Às vezes não sei onde estou, mas lembro que sou culpada. Você não tem culpa de nada, sussurrei com fervor. Ouviu? É mentira. Naquele momento, a porta de entrada bateu. Amélia se afastou de mim de imediato, se encolheu na poltrona e seu rosto voltou a usar a máscara de idiotice vazia. A chama da razão se apagou, como se alguém a tivesse soprado. Entrou Marina com sacolas. — Ah, arrulhando! Ela sorriu, mas os olhos ficaram frios. — Como foi o comportamento? Não aprontou? Levantei-me devagar. Queria bater nela. Pela primeira vez na vida queria bater numa mulher, mas entendi. Não podia. Se eu me descontrolasse, ela chamaria a polícia e os psiquiatras, e então levariam Amélia. Com certeza. Eu precisava ser mais esperto. Normal, resmunguei, virando-me para a janela para ela não ver meu rosto. Quase dormindo. Mas essa descoberta não me trouxe alívio. Pelo contrário, gerou um medo ainda maior. Percebi que havia um jogo psicológico sutil sendo jogado contra mim, mas ainda não conseguia acreditar no pior, que poderiam estar machucando-a fisicamente. Achava que era apenas crueldade de palavras. Uma nora malvada expulsando a sogra. Drama doméstico. Não sabia que era apenas a ponta do iceberg. À tarde, Marina se aproximou com um ar preocupado. — Domingos, eu pensei... Que tal chamar um médico só para examinar? Tem um neurologista conhecido, muito bom, que dê uma olhada, quem sabe ajuste a dosagem. Você mesmo vê, ela às vezes piora, às vezes melhora. Não dá para arriscar assim. Hesitei. Depois da conversa matinal com a esposa, eu não confiava em ninguém, mas o argumento tinha peso. Amélia realmente estava mal. Essas oscilações de humor, as explosões de agressão, depois a apatia. E se eu estivesse perdendo algo no tratamento? E se precisasse de outros remédios? Tudo bem, concordei com um aceno, cometendo um erro fatal. Chama seu médico, mas na minha presença. Claro que na sua presença. Marina assentiu e o canto de seus lábios tremeu num sorriso imperceptível. Amanhã de manhã ele vem. Deitei com o coração pesado. Tive pesadelos. Corria pela fábrica. As máquinas trovejavam ao redor e eu procurava Amélia. Encontrava apenas bonecas quebradas na lama. De madrugada, acordei com um som estranho. Um farfalhar baixo, mas persistente, como se alguém arranhasse a porta. Levantei-me, percorri o corredor. A casa estava em silêncio. A porta do quarto dos jovens estava fechada. Entrei no quarto de Amélia. Ela dormia. Devia ter sido impressão. Voltei para o quarto, mas o sono não vinha. Comecei a rever mentalmente os eventos dos últimos dias. Os remédios sumidos. O comportamento estranho da esposa. As palavras sobre ser um peso. Então, resolvi verificar meus documentos, por puro instinto. A pasta estava no gaveta inferior da escrivaninha no meu escritório. Abri. A pasta estava lá, mas não do jeito que eu a deixara. Sempre ponho a lombada para a esquerda, mas estava para a direita. E uma ponta de papel saía de dentro. Alguém havia mexido nos meus papéis. Sentei na cadeira, no escuro do escritório. O quebra-cabeça começava a se montar, mas a imagem era assustadora demais para aceitar de imediato. Eles não estavam apenas esperando a herança, estavam apressando os acontecimentos. E a visita do médico amanhã não era uma ajuda, era parte de um plano. Mas de que plano?
O que poderia fazer um médico se eu estivesse presente e controlasse cada palavra? Eu não sabia então que o médico seria de verdade, mas o espetáculo que montariam diante dele seria digno de um prêmio. E o papel principal não seria de Amélia, seria o meu. Marina preparava o terreno não só para declarar a sogra incapaz. Ela dava início à caça, a mim. A manhã começou não com café, mas com a espera do algoz de jaleco branco. Sentei na sala, segurando uma xícara fria, escutando cada som do andar de cima. Lá, Marina preparava a mamãe para o exame. Normalmente eu mesmo ajudava Amélia a se vestir. Era nosso pequeno ritual matinal, cheio de ternura e piadas desajeitadas. Mas hoje, a nora me colocara para fora categoricamente. Domingos, não atrapalhe. Uma mulher precisa se arrumar antes do médico. Não quer que ela pareça uma mendiga, quer? Obedeci, sentindo-me descartável em minha própria casa. O médico chegou às 10 em ponto. Era um homem corpulento, com o rosto vermelho e inchado, a respiração pesada de quem há muito se cansou das doenças alheias. Não tirou os sapatos. Entrou na sala com o calçado da rua, deixando marcas sujas no piso. Esse pequeno gesto de descaso me predispôs imediatamente contra ele. Marina voou ao seu encontro, radiante como um espelho polido. Ai, doutor Vitor, obrigada por ter encontrado tempo. Estamos tão desesperados. Por favor, entre. Eles cochicharam alguma coisa no corredor. Esforcei-me para ouvir, mas só captei fragmentos das frases de Marina. Agressividade aumentando. Sogro não consegue lidar. Negação do diagnóstico. Ela o trabalhava antes mesmo de ele ver a paciente, preparando o terreno. Quando entramos todos juntos no quarto, contive a vontade de gritar. Amélia estava sentada na beira da cama. Usava um suéter velho e puído que havia muito planejávamos jogar fora, e os cabelos estavam despenteados, como se ela tivesse lutado com alguém a noite toda. Mas o mais assustador era seu olhar, acuado, selvagem, percorrendo os cantos do quarto. Então, minha querida, roncou o médico, sentando numa cadeira e abrindo uma pasta. Do que se queixa? Quem está nos maltratando? Amélia se encolheu contra o encosto da cama, puxando o cobertor até o queixo. Vão embora, ela sibilou, olhando não para o médico, mas para Marina. Cobra, tira a cobra. Marina suspirou teatralmente e olhou para o doutor com expressão de bem. Eu disse que era assim o tempo todo. Alucinações, doutor. Ontem ela viu um incêndio, hoje cobras. Ela não nos reconhece. Domingos, chegue perto, veja se ela o reconhece. Dei um passo em direção à cama, estendendo a mão. Amélia, sou eu. Não tenha medo. E então aconteceu algo que eu jamais esperava. Amélia, de repente, gritou. Não era um grito humano. Era o guincho de um bicho ferido. Ela agarrou o copo de água da mesinha e o atirou em mim. A água espiou no meu rosto. O copo bateu no peito e caiu no tapete. Não chegue perto! Ela berrava, espumando. Você é um deles! Você quer me matar, assassino! Fiquei imóvel, atordoado, enxugando o rosto molhado com a manga. O médico balançou a cabeça e começou a escrever rapidamente no prontuário. Quadro típico, murmurou com indiferença. Agressividade dirigida aos familiares mais próximos. Delírio paranoide. Desorientação total. Tentei contestar, com a voz tremendo de mágoa e incompreensão. Doutor, é um engano. Ainda ontem ela conversou comigo normalmente. Ela tem Parkinson, não é loucura. Pode ser reação aos remédios? O médico tirou os óculos e me olhou como a uma criança sem juízo. Meu senhor, Parkinson não é só mãos trêmulas. É degeneração cerebral. Sua esposa tem demência em estágio avançado de dissolução da personalidade. O processo é irreversível. Só vai piorar. Ela vai esquecer como engolir, como respirar.
e por enquanto é perigosa para si e para os outros. Fechou a pasta e proferiu seu veredicto. Meu conselho: não torture a si mesmo nem a ela. Tomem providências para interná-la num asilo psiquiátrico. Lá há condições, contenção, vigilância. Em casa você não vai conseguir lidar. Ela vai incendiar a casa ou intoxicar vocês com gás. Marina ficou atrás do médico, acenando com uma expressão de tal luto que merecia um prêmio. Rodrigo, por sua vez, apenas fitava o chão, sem ousar olhar para a mãe que acabara de ser condenada à prisão. Mas eu não consigo, sussurrei. Prometi a ela. E então Marina desferiu o segundo golpe, calculado desta vez contra mim. Doutor Vitor, disse ela em voz baixa, mas audível para todos. Estou muito preocupada com o Domingos. Ele também, como dizer com suavidade, está declinando. Esquece de fechar o gás, perde as coisas, fica agressivo quando tentamos ajudar. Será que ele também não deveria tomar algo para se acalmar? O médico me examinou com interesse. Sim, as mudanças da idade muitas vezes caminham juntas no casal. Psicose induzida é bem comum. Você, meu velho, precisa se cuidar. Uma valerianinha, um glicínio, melhor ainda, descanso longe dessa loucura. Aquela visita tirou o chão debaixo dos meus pés. Fiquei sozinho contra um fato médico. Quando o médico foi embora, senti-me esmagado, como se um rolo compressor tivesse passado por cima. Entrei no meu escritório para ficar a sós e percebi que não encontrava meus óculos. Tinha certeza de que os havia colocado sobre a mesa antes da chegada do médico. Revirei tudo. Nada. Está procurando isso? A voz de Marina soou da porta. Ela estava lá, segurando meus óculos com 2 dedos, com um desdém como se fosse um rato morto. Encontrei na geladeira, Domingos, no compartimento de verduras. Devia ter colocado lá quando tirou o leite. Gelei. Não me lembrava de ter ido até a geladeira. Será que o médico tinha razão? Será que eu também estava enlouquecendo de estresse? Obrigado, resmunguei, arrancando os óculos. Minhas mãos tremiam. Deveria deitar um pouco. Ela aconselhou com solicitude. Do jeito que está, um infarto não demora. Rodrigo e eu tomamos conta por enquanto. Os 2 dias seguintes se transformaram numa atração infernal chamada A Loucura de Domingos. Os objetos da casa passaram a ter vida própria. Minhas chaves de carro desapareceram do gancho da entrada e foram encontradas no lixo. Pai, você está nos assustando, dizia Rodrigo com um medo genuíno na voz. Você anda de noite, fica murmurando. A Marina está com medo de dormir. A atmosfera em casa ficou tão densa e venenosa que se podia cortá-la com uma faca. Mas o pior estava acontecendo com Amélia. Depois da visita do médico, ela emudeceu. Não gritava mais, não jogava copos. Simplesmente ficava deitada, encarando um ponto fixo, com saliva escorrendo. Seus músculos ficaram de pedra. Chama-se rigidez. Tentei dobrar seu braço para lavá-la, mas o braço não cedia, como se fosse uma prótese. Está vendo? Sussurrava Marina, surgindo por trás de mim como um fantasma. É catatonia, estágio final. Ela já não está mais aqui, Domingos. Só restou a casca. Deixe ir. Olhava para a esposa e chorava. A velava em vida. Parecia que eu havia perdido essa guerra sem nem começar. Domingos. Certa noite, num raro momento de silêncio, ela de repente virou a cabeça. Os olhos estavam turvos, mas ela me reconheceu. Água. Me lancei buscar um copo, elevei sua cabeça, a hidratei. Ela bebia avidamente, se molhando, e então me agarrou pela gola da camisa. O aperto era fraco, mas desesperado. Estão me dando alguma coisa, ela sussurrou. Amarga, no lugar dos seus comprimidos. Domingos, não consigo me mover. Estou de pedra. Me ajuda. O que dão? Quem?
Parei, sentindo os cabelos se arrepiarem na nuca. Marina, ela sussurrou. Ela ri. Diz que são vitaminas, mas eu viro pedra. Domingos, não me entregue. Naquele momento a porta rangeu. Amélia fechou os olhos na mesma hora e fingiu dormir. No vão estava Rodrigo. Pai, com quem você está falando? Perguntou ele sonolento. Você está falando sozinho de novo. Olhei para o filho. Não havia maldade em seu rosto, só cansaço e pena pelo pai desvairado. Não, filho, disse eu devagar, sentindo brotar dentro de mim uma raiva fria e calculada que expulsava o medo. Foi impressão. Dorme. Saí para o corredor, tremendo. As palavras da esposa, amarga no lugar dos seus comprimidos, estou de pedra, não eram delírio. Parkinsonianas não fantasiam de forma tão coerente. Ela descrevia suas sensações. De repente compreendi. Minhas chaves na geladeira e a loucura dela faziam parte da mesma cadeia. Eles estavam me enlouquecendo psicologicamente e ela a estavam matando quimicamente. Mas eu não tinha provas. Apenas o sussurro de uma velha semilúcida contra a opinião autorizada de um médico e o cuidado dos jovens. Precisava pegá-los em flagrante, mas não sabia como. Estava sozinho. Um homem velho e cansado, a quem nem o próprio filho mais acreditava. E no dia seguinte, Marina decidiu que era hora de encerrar aquela peça que já se arrastava demais. Ela havia se cansado de esperar eu me render. Precisava de um acorde final, um acontecimento após o qual eu não tivesse saída. E ela nos arranjou um incêndio. O evento que deveria selar o destino da minha família e da liberdade da minha esposa aconteceu na segunda noite após a visita do médico. Marina, ao que parece, resolveu que minha resistência havia se prolongado demais e sua paciência havia se esgotado. Ela precisava de um argumento irrefutável: o medo da morte. O medo animal, viscoso, de queimar vivo dentro da própria casa. E ela dirigiu esse espetáculo com a frieza de um algoz. Eu dormia levemente, de olho aberto como um soldado em trincheira, mas o cansaço venceu. Me despertou não um som, mas um cheiro. Pesado, adocicado, nauseante, cheiro de gás, que subia da cozinha pela escada, se infiltrando pelas frestas das portas. No primeiro segundo não entendi o que estava acontecendo. O cérebro se recusava a acreditar na realidade da ameaça, mas o corpo reagiu mais rápido. Saltei da cama, o coração batendo na garganta. Rodrigo! Marina! Berrei, rouco, e sem me dar conta corri para o corredor. Lá embaixo, na cozinha, havia luz. Entrei disparado, quase escorregando no laminado, e parei diante de uma cena que até hoje vejo diante dos meus olhos. A boca do fogão estava aberta no máximo. O gás assobiava como uma serpente raivosa, preenchendo a cozinha de morte. E no meio do quarto, num tamborete de madeira, estava minha Amélia. Ela balançava de um lado para o outro como um pêndulo e sorria, aquele sorriso vazio e beatífico. Nas mãos tinha uma caixa de fósforos. Tentava riscá-los na caixa, mas seus dedos, retorcidos pelo tremor, não obedeciam. O fósforo quebrava, caía, ela pegava outro. Mamãe, não! Rodrigo desceu a escada tropeçando. Estava de cueca, pálido, com os olhos arregalados de horror. Voou até o fogão, fechou o registro e abriu a janela. O ar frio da noite invadiu o ambiente, misturado com o gás. Em seguida, correu Marina. Ao ver a sogra com os fósforos, teve uma histeria, de verdade, alta, com gritos que perfuravam os ouvidos. Eu disse! Eu disse! Ela berrava, apontando o dedo para Amélia. Ela vai nos queimar! A gente vai pegar fogo dormindo por causa da sua teimosia, seu velho idiota! Foi isso que você queria? Eu estava parado, engolindo ar, olhando para a esposa. Amélia não reagia aos gritos.
Continuava sorrindo com aquele sorriso horrível, mexendo nos fósforos. Aproximei-me com cuidado, como de uma mina, e tirei a caixa. Ela largou sem resistência, sem nem me olhar. Suas mãos estavam geladas como as de um cadáver. Rodrigo escorregou para o chão, encostando as costas na geladeira. Ele tremia. Pai, ele rufenhou, e vi uma lágrima escorrer pela bochecha por barbear. Pai, chega! Não quero morrer! Tenho vida pela frente! Amanhã mesmo, ouviu? Amanhã mesmo a gente interna ela, ou Mariana, e eu vamos embora. Me lixo para o apartamento, me lixo para as dívidas. É que eu quero viver. Transferi o olhar para a nora. Marina já não gritava. Ela estava sobre o marido, abraçava seus ombros, protegendo-o dos velhos lunáticos, e me olhava com triunfo de vencedora. Em seus olhos se lia: Cheque mate Domingos. Naquele momento me rendi. Estava destruído. Contra um argumento assim, eu não tinha defesa. De fato, eu não tinha o direito de arriscar a vida dos jovens, mesmo amando minha esposa mais do que a vida. Certo, disse eu com voz apagada, sentindo a última esperança morrer por dentro. Certo, amanhã começamos a reunir os documentos. Nos separamos. Levei Amélia, a deitei, dei um calmante. Ela dormiu na hora, como se tivessem desligado um interruptor. E eu fiquei sentado ao lado pensando. O cérebro, libertando-se da primeira onda de pânico, começou a me lançar perguntas estranhas e incômodas. Como ela chegou até a cozinha? Na véspera à noite, quando a preparei para dormir, ela tinha uma rigidez muscular fortíssima. Não conseguia se virar de um lado para o outro sozinha. Eu a carregava no banheiro nos braços. Suas pernas eram como toras de ferro. E aí, ela levanta, percorre o corredor inteiro, desce. O quarto é no primeiro andar, mas a cozinha fica do outro lado de um degrau. Ela chegou até o fogão. E mais uma coisa, nosso fogão é velho e duro. Para abrir o registro, é preciso apertar e girar com força. Amélia tem os dedos fracos, mal segura uma xícara de chá. Como ela conseguiu abrir a válvula até o máximo? E os fósforos? A gente não guarda fósforos na mesa. Usamos isqueiro de piezo. Os fósforos ficam no armário de cima, a 2 metros de altura, para quando falta luz. Amélia fisicamente não conseguiria alcançar. Uma friagem percorreu minhas costas. Entendi que a cena não se encaixava. Alguém a conduziu até aqui. Alguém a colocou no tamborete. Alguém abriu o gás. E alguém lhe pôs os fósforos nas mãos, sabendo que ela não conseguiria acendê-los. Mas pareceria uma tentativa de incêndio. Marina. Foi Marina quem fez isso. Ela arriscou tudo. Arriscou explodir a casa, apenas para expulsar a sogra. Ou ficou vigiando de longe, pronta para surgir em qualquer segundo. Esse pensamento era tão monstruoso que eu me assustei comigo mesmo. Acusar alguém de tentativa de assassinato da própria família? E se eu estivesse errado? E se fosse aquela psicose induzida de que o médico falara? Se eu estivesse inventando justificativas porque não queria largar a esposa? Olhei para Amélia dormindo. Ela respirava quieta, serena. Não parecia uma incendiária, parecia uma vítima. Preciso fazer a vocês uma pergunta que me atormenta até hoje. Escrevam nos comentários. O que vocês fariam no meu lugar nessa situação? Aceitariam internar um ente querido para salvar a família de uma ameaça? Ou tentariam provar que foi uma armação, arriscando parecer completamente louco? Na manhã seguinte, o café da manhã foi em silêncio sepulcral. Rodrigo não me olhava. Mastigava o pão depressa, com um olhar no celular, e sumia. Marina folheava com ar entretido uma pasta cheia de formulários. Liguei para o serviço social. Ela anunciou com praticidade, sem levantar os olhos. Tenho a lista de documentos. Fazemos os exames de forma particular, para ser mais rápido. Em 3 dias dá para levar. Tem uma vaga reservada no Lar Girassol.
Ela falava como se estivéssemos mandando um carro para a oficina e não uma pessoa viva para uma casa de repouso. Tomei um gole do chá frio. A boca estava amarga. Entendia que se eu começasse a gritar sobre a armação, sobre o registro duro e os fósforos, eles chamariam a brigada para mim. Rodrigo estava com medo de morrer. Ele acreditaria na esposa, não no pai desvairado. Precisava de tempo. Precisava pegá-la em flagrante, ou pelo menos me despedir da esposa como gente. Precisava de 7 dias, uma semana apenas. Ainda não sabia o que faria. Só sabia que não podia entregá-la assim, marcada com um carimbo de louca piromaníaca. Essa semana foi para mim um inferno e um purgatório ao mesmo tempo. Me mudei para o quarto da esposa. Dormia no tapete ao lado de sua cama. A alimentava eu mesmo, trancando a porta para que Marina não pudesse entrar. E coisa estranha, sem o cuidado da nora, Amélia ficou um pouco mais tranquila. Ela continuava fraca, a mente vagando na névoa, mas as crises de agressividade selvagem haviam cessado. Eu via, porém, como a esposa se apagava sem os medicamentos certos. O que Marina lhe dava, e a caixa agora estava com ela, que me distribuía os comprimidos por doses para que eu não confundisse, não ajudava. Amélia estava virando múmia. Rodrigo sofria. Eu via como ele vagava pela casa, como evitava me encarar. Ele não era um monstro, meu filho. Era um homem fraco, encurralado, que buscava a saída mais fácil. Dívidas, os cobradores que passaram a ligar no emprego, a pressão da esposa, tudo isso lhe havia quebrado a espinha. Certa tarde, no 4º dia da minha vigília, saí para a garagem buscar uma ferramenta. Rodrigo estava lá, sentado num pneu velho na penumbra, fumando um cigarro atrás do outro. Sobre a bancada havia uma garrafa de cachaça pela metade. Ele estava uma lástima, abatido, olhos vermelhos, camisa suja. Pai, ele disse ao me ver. Quis ir embora, mas algo em sua voz me fez parar. Senta. Ele apontou para uma caixa de estopas. Toma uma dose comigo. Sentei. Bebemos em silêncio, sem brindar, como num velório. A cachaça queimou a garganta, mas afrouxou um pouco os nós dos nervos. Estou tão cansado, pai. Ele disse de repente, com a voz partindo num soluço. Você não imagina. Essas ligações do banco ameaçam descrever o carro. A Marina me cobra todo dia. Onde está o dinheiro? Faz alguma coisa. E o que eu faço? Trabalho em 2 empregos, mas não cobre os juros. Sou um fracasso, pai. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu pensei, a gente vende a casa, divide, compra para vocês um apartamentinho, a gente fecha a hipoteca e fica tudo bem. E a mãe... Ele parou procurando as palavras. A mãe já não entende mais nada de qualquer jeito. Os médicos dizem que lá vai ser melhor para ela. Cuidado, rotina, e nós podemos começar a viver. Isso é crime, querer viver direito? Olhei para ele com amargura e pena. Crime, meu filho, é pisotear os mais próximos, disse eu baixinho. Casa é só tijolo, mas mãe você tem só uma. Acha que o dinheiro vai lhe dar felicidade se o preço for traição? Ele ergueu os olhos cheios de angústia. Estava quase pronto para dizer algo, confessar alguma coisa importante, talvez suas dúvidas sobre a esposa. Pai, Marina, ela às vezes... Ela é demais. A porta da garagem abriu com estrondo. Na soleira estava Marina, mãos na cintura. Aqui estão vocês! Sua voz era como um chicote. Rodrigo, está bebendo de novo? Amanhã você dirige. E você, Domingos, por que deixou a doente sozinha? E se ela abrir o gás de novo? Rodrigo imediatamente se encolheu, recolhendo a cabeça entre os ombros.
O momento de intimidade havia sido destruído. Vou, Mariana, vou, ele murmurou apagando o cigarro. Ela o levou embora, como um bezerro por uma corda, lançando-me um olhar devastador. Fiquei na garagem sozinho, entendendo que havia perdido a chance de chegar ao filho. Restavam 2 dias até a deportação. Eu estava desesperado. Os documentos estavam prontos, a mala arrumada. Já quase me conformara com a ideia de ir junto com Amélia para o asilo e viver lá num banco perto do muro, contanto que ficasse ao lado dela. Mas o destino, que até então só me dera pancadas, resolveu me conceder uma pequena e frágil chance. Acidente. Um bobo acidente doméstico que inverteu tudo. Faltavam 48 horas para o momento em que um táxi viria buscar minha esposa para levá-la em sentido único. A casa havia mergulhado num silêncio viscoso e opressivo, parecido com a calmaria antes de uma execução. Marina andava pelos cômodos com um sorriso leve e mal disfarçado. Já estava mentalmente trocando o papel de parede no nosso quarto e contando o dinheiro da futura venda da casa. Rodrigo parecia uma sombra. Fazia o possível para não cruzar comigo. Comia depressa, em pé, diante da geladeira, e sumia. A consciência o devorava, mas o medo da esposa e das dívidas era mais voraz. Eu quase não dormia. Sentava ao lado da cama de Amélia, segurava sua mão seca e enrugada e tentava memorizar cada traço de seu rosto. Ela estava quieta de um jeito assustador. Os comprimidos que Marina distribuía a haviam transformado numa boneca obediente. Ela fitava o teto, às vezes piscava, e em seus olhos havia vazio. Pedia perdão a ela em sussurros, para que as paredes não ouvissem. Dizia: perdão por não ter te protegido, perdão por ser fraco. O destino, que até então só me dera pancadas, resolveu intervir no último momento. E o instrumento de sua justiça foi nosso velho gato Tição, um gatinho listrado comum que Amélia recolhera da rua 10 anos atrás. Aconteceu à noite, quando já havia escuridão lá fora. Marina, confiante em sua vitória, havia relaxado. Ela foi tomar banho. Eu ouvia o barulho da água e seu falso ronronar de alguma música pop. Ela se sentia dona da situação. Sua volumosa nécessaire, da qual normalmente não se separava, ela havia jogado descuidadamente sobre a mesa de jantar na sala. O zíper estava aberto. Eu estava sentado na poltrona num canto, na penumbra, folheando velhos documentos. Tição, aproveitando a liberdade e a ausência da dona malvada, ele não suportava Marina, saltou sobre a mesa. Estava farejando, procurando alguma coisa para comer, ou simplesmente querendo derrubar algo no chão. Natureza de gato. Ele enfiou o focinho na nécessaire, a tocou com a pata. A bolsa pesada balançou e caiu no piso com estrondo. O som do impacto foi seco, como um tiro. O conteúdo da nécessaire se espalhou em leque pelo chão. Batons, um estojo de pó que se abriu levantando uma nuvem de cor-de-rosa. Pincéis de maquiagem, espelhinhos. Psiu! Eu chiei o gato. Tição sumiu em bala debaixo do sofá. Levantei-me com dificuldade, rangendo as dores na lombar. Precisava recolher tudo antes de Marina chegar. Se ela visse aquela bagunça, seria novo escândalo. Seu gato estragou minha maquiagem. Eu não precisava de gritos. Abaixei-me e comecei a varrer o que havia caído. Batom, rímel, lápis de olho, pacote de lenços umedecidos. E então, minha mão tocou em algo que não deveria estar na nécessaire de uma jovem mulher. Era uma cartela de comprimidos, começada. Papel alumínio barato, sem caixa. Levantei-a maquinalmente. Eu tinha o hábito de verificar todos os medicamentos da casa. Deformação profissional de quem cuida de uma doente.
Esperava ver analgésico ou algo para o estômago. Aproximei a cartela dos olhos, semi-fechando-os na penumbra, e li o nome. Haloperidol. O coração pulou um batimento. O nome me pareceu familiar, mas não de nossa farmacinha doméstica. Era algo pesado, antigo. De onde aquilo estava com Marina? A ela nada doía, exceto a consciência. No banheiro, a água havia silenciado. Marina havia fechado o chuveiro. Me restavam segundos. O instinto, o faro animal do perigo, me fez enfiar aquela cartela no bolso da calça. O resto recolhi às pressas como pude. Coloquei de volta na nécessaire, pus sobre a mesa e me sentei na poltrona, fingindo ler o jornal. Marina entrou na sala enxugando o cabelo com a toalha. Rosada, satisfeita. "Caiu alguma coisa?" Ela perguntou com preguiça, varrendo a mesa com um olhar. "O gato pulou." Resmunguei sem levantar os olhos. "Eu o expulsei." Ela bufou, pegou a nécessaire e subiu. Não percebeu a falta. Para ela era um detalhe, uma cartela entre muitas. Assim que a porta do quarto bateu lá em cima, me lancei para o meu quarto. As mãos tremiam tanto que mal consegui pegar o celular. Precisava saber. Digite na busca: haloperidol indicações. A tela se iluminou com luz fria, exibindo o veredicto. As primeiras linhas me gelaram. Neuroléptico. Indicado para esquizofrenia, estados maníacos, psicoses, alucinações. Li mais, e os cabelos do meu crânio começaram a se arrepiar de horror. Efeitos colaterais. Distúrbios extrapiramidais, rigidez muscular, tremor, fáscias em máscara e, o mais importante, em negrito num fórum médico. Contraindicações. Doença de Parkinson, absolutamente proibido. Bloqueia os receptores dopaminérgicos. Provoca deterioração abrupta do quadro até a imobilidade completa e síndrome neuroléptica grave. Pode provocar alucinações e delírio em pacientes idosos. O celular quase escorregou das minhas mãos. O quebra-cabeça se encaixou. Todo aquele pesadelo das últimas semanas. Ela não estava tratando a mamãe. Não estava apenas cuidando mal. Estava a envenenando. Ela intencionalmente lhe dava um medicamento que bloqueava a ação dos meus caros remédios. Transformava a levodopa em placebo. E mais, provocava exatamente os sintomas necessários para o diagnóstico de demência. A rigidez era o haloperidol. A máscara no rosto era o haloperidol. As alucinações com cobras e incêndios eram efeito colateral do neuroléptico num cérebro exausto de parkinsoniano. E aquela noite com o gás? Amélia não conseguia chegar sozinha até lá, mas, sob efeito dos medicamentos, num estado de obnubilação crepuscular, podia ser conduzida pelo braço, como um sonâmbulo, ser sentada na cadeira e ter os fósforos postos na mão. Ela não entendia o que fazia. Estava sob efeito de uma tampa química que a Nora havia colocado sobre ela. Meu Deus! Expirei, cobrindo a boca com a mão para não gritar. Isso não era grosseria doméstica, era tentativa de homicídio. Fria, calculada, diluída no tempo. Assassinato de uma pessoa indefesa, em troca de metros quadrados. Lembrei as palavras de Amélia. Dão-me uma coisa amarga, estou virando pedra. Lembrei como Marina se oferecera para dar os remédios. Tenho jeito com ela. Lembrei o médico que vira um quadro típico. Claro que era típico. Típico de superdosagem de neurolépticos. Mas ele não sabia que ela os estava tomando, pois não estava no prontuário. Uma raiva tal me inundou que escureceu diante dos meus olhos. Quis agarrar a chave inglesa, subir ao segundo andar e arrombar aquela porta, demolir aquela casa, esmagar aquela mulher contra a parede. Me levantei, dei 2 passos rumo à porta e parei. Não, não podia.
Se eu invadisse o quarto deles gritando, ela se safaria. Diria que eram comprimidos dela, que estava apenas acalmando os nervos. Diria que eu os roubara, que eu os havia plantado ali. Rodrigo acreditaria nela. Sempre acreditava. Ela viraria o jogo de tal forma que o culpado seria eu. O velho louco roubou meus remédios e inventou uma teoria da conspiração. E então levariam Amélia com certeza, e eu iria junto. Precisava agir frio, como um técnico de manutenção que procura a falha num mecanismo complexo. Eu tinha uma prova. Tinha um fato. Precisava apresentá-lo de modo que não houvesse como escapar. Precisava não apenas acusá-la. Precisava abrir os olhos do filho, porque se Rodrigo ficasse do lado dela, eu havia perdido. Sentei de volta na cama. A respiração estava desconexa. O coração batia enlouquecido. Olhei para a cartela na minha mão. Comprimidozinhos brancos. Morte em papel alumínio. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã, quando eles estiverem sentados à mesa, relaxados, certos de que haviam vencido, eu dou o bote. Aquela noite passei na poltrona ao lado da esposa. Não fechei os olhos. Ouvia sua respiração, verificava o pulso. Tinha medo de que o efeito do veneno ainda não houvesse terminado. Aguenta, meu bem, sussurrava, passando a mão por seus cabelos brancos. Aguenta até de manhã. Amanhã acaba tudo. Olhava para a porta atrás da qual dormiam meus inimigos. Ouvia Rodrigo levantar para ir ao banheiro, as tábuas rangendo. Imaginava Marina dormindo, tranquila, serena, certa de que em 2 dias seria a dona da casa. Ela provavelmente sonhava com cortinas novas e reforma na sala. Ela não sabia que no bolso do velho macacão de trabalho repousava a sua sentença. A aurora chegou devagar, dolorosamente. Uma luz cinzenta e chuvosa se infiltrou pelas cortinas. Levantei-me, me lavei com água gelada para organizar os pensamentos. Me olhei no espelho. Um velho com olhos vermelhos e 3 dias de barba por fazer. Mas no olhar não havia mais medo nem dúvida. Havia aço. Vesti uma camisa limpa. Coloquei a cartela no bolso do peito, perto do coração. Peguei o celular, abri o artigo sobre as contraindicações do haloperidol e deixei a aba aberta. Desci à cozinha, já cheirava a café. Marina fritava bolinhos. O aroma que antes me parecia aconchegante, agora dava náusea. Rodrigo estava sentado à mesa, remessando um garfo no prato sem vontade. As malas já estavam no corredor. Eles se prepararam com antecedência para não perder tempo no dia seguinte. Ah, Domingos! Marina se virou, radiante. A gente resolveu fazer um café especial. Leva uns bolinhos para a mamãe ou ela está de mau humor de novo? Seu cinismo era de arrepiar. Ela oferecia bolinhos àquela a quem estava envenenando. Aproximei-me em silêncio da mesa. Não me sentei. Fiquei de pé diante deles, apoiando as mãos sobre a bancada. Rodrigo levantou a cabeça, sentindo que algo estava errado. Pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Tirei devagar do bolso a cartela. Coloquei-a no meio da mesa, bem entre o prato de bolinhos e o açucareiro. O papel alumínio prateado brilhou à luz da lâmpada. Marina parou com a espátula na mão. Seu sorriso torceu e escorregou, descobrindo o arreganho de quem se sente encurralado. Ela reconheceu o que era aquilo. — O que é isso? Perguntou Rodrigo, olhando ora para os comprimidos, ora para mim, ora para a esposa. Pergunta para sua esposa, disse eu. Minha voz saía baixa, mas naquele silêncio soava como um trovão. Caiu da necessaire dela ontem à noite. Está vendo o nome? Marina se recompôs rapidamente. E daí? Ela respondeu com rispidez, embora os olhos começassem a correr. São meus comprimidos para o nervo. Com vocês qualquer um fica louco. Me devolve. Ela estendeu a mão para a cartela. Não toca! Eu esbravejei, tão alto que Rodrigo estremeceu.
Bloqueei sua mão e então olhei para o filho. Rodrigo, leia. Apontei o dedo para o nome. Haloperidol. E daí? O filho repetiu embotado. É um remédio. Agora leia isso. Coloquei diante dele o celular com um artigo aberto, a seção de contraindicações. Leia em voz alta. Rodrigo pegou o celular. Começou a ler, tropeçando nas palavras. Absolutamente contraindicado na doença de Parkinson. Bloqueia a ação da levodopa. Provoca imobilidade completa, alucinações, delírio. Ele ficou em silêncio. Na cozinha pousou um silêncio vibrante. Vi como seu rosto ia mudando, como o significado do que havia lido ia chegando até ele, como as engrenagens em sua cabeça rangiam ao se encaixar. As muletas, a rigidez, o incêndio, a psicose. Ele levantou os olhos lentamente para a esposa. Neles havia horror. Marina, ele sussurrou. Você deu isso para a mãe? Marina empalideceu, mas resolveu ir à ofensiva. Não fale bobagem, ela sibilou. Eu dava apenas o que o médico prescreveu. Esses são os meus comprimidos. Eu os tomo. Não minta! Bati com um punho na mesa. A minha mãe me disse, Marina me dá uma coisa amarga e eu fico de pedra. Você trocava o remédio dela. Você a estava envenenando para transformá-la num vegetal e interná-la. Você armou o incêndio. Você quase nos matou a todos. Rodrigo se levantou. A cadeira caiu com um estrondo para trás. Ele olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Você armou o incêndio? Ele repetiu com voz morta. Você levou a mãe para a cozinha? Eu estava nos salvando! Marina gritou, percebendo que negar não adiantava e despencando em histeria. Eu estava salvando nosso futuro! Seu pai de qualquer jeito ia gastar tudo com ela. Ela é um peso, ela é um cadáver que está sugando nossa vida. Eu queria vender essa casa e comprar um apartamento de verdade, não esse cheiro de velhice. Eu queria o melhor para nós, para você, seu idiota. A confissão pairou no ar. Ela mesma havia assinado sua sentença. Rodrigo cambaleou como se tivesse recebido um soco no estômago. Eu estava parado e esperando. Agora não se decidia o destino da casa. Agora se decidia se eu ainda tinha um filho. Na cozinha havia um silêncio aterrador, de algodão, onde parecia possível ouvir a vida do filho desmoronar. Marina estava vermelha, despenteada, com o rosto deformado pela raiva. Ela acabara de confessar. Cuspira essa verdade na nossa cara, convicta de que seu argumento, o dinheiro e nossa salvação, pesaria mais do que tudo. Achava que Rodrigo, encurralado pelas dívidas, acenaria e diria, sim, você tem razão, a mãe é um peso. Mas ela havia calculado errado. Não levar em conta uma coisa. Rodrigo, com toda a sua fraqueza, amava a mãe. E ele se lembrava do terror animal que sentira naquela noite, pensando que íamos queimar. E agora descobria que a arquiteta daquele terror era a mulher com quem dividia a cama. Você estava envenenando a mãe? A voz de Rodrigo tremia, mas nela não havia mais aquela entonação lastimosa e suplicante a que eu me acostumara nos últimos anos. Você queria interná-la no asilo? Você armou o incêndio? Marina, você sabe o que fez? Eu estava nos salvando, ela repetiu, agarrando o encosto de uma cadeira. Olha para você. Você é um perdedor. A gente está endividado. E seu pai gasta toda a aposentadoria e o salário em comprimidos caros para uma vegetal. Eu queria vender essa casa e comprar um apartamento de verdade, sem cheiro de velhice. Eu queria o melhor para a gente. Dei um passo à frente, me interpondo entre ela e o filho. Fora, disse eu baixinho. Marina se calou. O quê?
fora da minha casa. Eu falava devagar, marcando cada palavra. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sumir. Se daqui a 1 hora você ainda estiver aqui, chamo a polícia e entrego essa cartela para eles. E os resultados dos exames de Amélia, que faremos hoje mesmo: tentativa de homicídio, indução ao suicídio, estelionato. Você vai ser presa, Marina, por muito tempo. Ela me olhou, depois olhou para Rodrigo. Em seus olhos lampejou um medo animal de verdade, da cadeia. Percebeu que eu não estava brincando. Rodrigo, ela se jogou sobre o marido, agarrou sua manga. O que você está parado? Ele é louco. Vamos embora. Pega o carro. Temos crédito a pagar. Precisamos... Rodrigo, devagar, com uma expressão de nojo, soltou os dedos dela da sua camisa. Ele a olhava como a um estranho, como a sujeira grudada na sola do sapato. Não vou a lugar nenhum, disse ele com voz rouca. Como? Marina ficou boquiaberta. Você vai me abandonar por causa deles? Você vai apodrecer aqui com eles? Você é um fraco. Talvez seja, o filho assentiu com um aceno. E vi nas semanas em que os olhos se enchiam de lágrimas. Fui um idiota cego, mas não sou assassino. Vá embora, Marina. Ela foi. Foi um furacão. Correu pelo andar de cima, jogava coisas nas malas, nos amaldiçoava. A nós, a casa, minha esposa. Quebrou um vaso no corredor ao sair. Gritava que ainda iríamos rastejar até ela. Quando por fim a porta bateu e os pneus de seu táxi chiaram afora, pousou na casa um silêncio abençoado. Rodrigo estava no meio da cozinha, braços caídos. Parecia ter envelhecido 10 anos. Os ombros curvados, o rosto cinzento. Ele se virou lentamente para mim e, de repente, caiu de joelhos, bem no chão sujo, onde ainda havia cacos de sua vida familiar. Pai. Ele cobriu o rosto com as palmas e se pôs a chorar. Alto, convulsivamente, como na infância. Pai, me perdoa. Eu quase a matei. Eu deixei acontecer. Eu só pensava em mim. Me aproximei. Queria erguê-lo, consolá-lo, mas entendia. Ele precisava chorar isso para fora. Precisava passar por essa purificação. Levanta, meu filho, disse eu, pondo a mão sobre sua cabeça. Levanta. A mãe acordou. Ela precisa de nós dois. Me expulse. Ele sussurrava, sem levantar a cabeça. Não mereço estar aqui. Vou dormir no tapete, na garagem, onde você mandar. Só não me manda embora de vez. Me deixa consertar. Ele ficou. Naquele mesmo dia se mudou para o quartinho de hóspedes. Pediu o divórcio sem esperar que Marina o fizesse. Não quis dividir bens, não quis se justificar. Simplesmente arriscou da vida, como se extirpa um tumor maligno. Dói, sangra, mas é necessário para sobreviver. As primeiras semanas foram pesadas. Amélia passava mal. A retirada do haloperidol e o retorno à levodopa foram difíceis. Ela teve convulsões, insônia, crises de pânico. Mas nós estávamos ao lado. Fazíamos turnos. Passaram-se 2 meses. O outono tomou conta. Lá fora chovia, mas em nossa casa havia calor agora. Eu ainda estava de férias. Usar as folgas acumuladas para ajudar a esposa a se recuperar. Financeiramente as coisas eram difíceis. O salário de Rodrigo mal cobria suas dívidas e a hipoteca do maldito apartamento que ele agora tentava vender. Ele arrumou um segundo emprego como motorista de aplicativo noturno. Eu via como ele se esgotava. Dormia 4 horas por dia, emagreceu, ficou com a cara cavada. Mas não o ouvi reclamar nem uma vez. Ontem à noite, eu estava na cozinha somando despesas. A aposentadoria ia para a conta de luz, água e comida. Minhas economias minguavam.
Os remédios de Amélia acabavam, e eu pensava angustiado onde arrumar dinheiro até o meu salário. A porta se abriu. Rodrigo entrou. Voltara do turno, molhado de chuva, cansado até as olheiras. Em silêncio tirou o casaco, caminhou até a mesa e pôs diante de mim 2 caixinhas coloridas. Parei. Era aquele mesmo caro medicamento europeu. 2 embalagens, 1 mês de tratamento. De onde veio isso? Perguntei baixinho. Meu filho, isso é metade do seu salário. E o crédito? Rodrigo se sentou em frente, esfregou o rosto com as mãos. Nada, pai. Fico com o que tenho. Peguei turnos extras. Ele me olhou e, pela primeira vez em muitos anos, vi em seu olhar aquele menino de quem eu tinha orgulho. Honesto, forte, crescido. A mãe está melhor? Ele perguntou. Está. Sorri, com um nó na garganta. Muito melhor. Fomos para a sala. Amélia estava sentada na poltrona, coberta com uma manta, assistindo à televisão. Ao ouvir os passos, ela se virou. Seu rosto já não era mais uma máscara. Sim, a doença não havia ido embora. O tremor estava lá. Os movimentos eram lentos, mas o olhar estava vivo. Ela nos reconhecia. Ela sorria. Rodrigo chegou. Ela disse baixinho, mas com clareza. Vamos tomar chá? Vamos, mãe. Rodrigo foi até ela, agachou-se e tomou sua mão. Vou fazer agora. À tarde nos sentamos à mesa. Amélia segurava a xícara com as 2 mãos. Elas tremiam, mas ela segurava sozinha. Rodrigo estava do lado e, com suavidade, mal tocando, apoiava-a pelo cotovelo, sem interferir, sem humilhar, apenas deixando claro: estou aqui, estou segurando, não tenha medo. Eu os olhava e pensava que havia vencido essa guerra. Não apenas havia salvo a esposa da morte num asilo, havia recuperado o filho. Ele se perdeu. Ele tropeçou. Quase nos traiu, mas encontrou o caminho de volta para casa. O preço desse retorno foi alto, mas nós o pagamos. Amigos, vivi uma vida longa e aprendi uma verdade simples. Cuidem de quem está ao lado enquanto ainda está vivo. Não deixem que dinheiro ou influência alheia se metam entre vocês e sua carne e seu sangue. Por favor, agora mesmo liguem para seus entes queridos, se ainda estiverem vivos. Perguntem simplesmente como estão. E agora tenho para vocês uma pergunta difícil, cuja resposta eu mesmo ainda procuro. O que vocês acham? É possível perdoar por completo um filho que, por fraqueza, permitiu que a esposa maltratasse a própria mãe? Ou tal cegueira também é um crime que não tem desculpa? Escrevam sua opinião nos comentários. Para mim, é importante saber.